A moça inocente nunca conheceu o amor, mas o empresário promete transformar sua vida. Clara sempre olhou para o céu estrelado e sonhou. Em sua pequena cidade, onde o tempo parecia estagnar, seus desejos se misturavam com a poeira das ruas antigas. Ela cresceu em um lar onde os sonhos eram sufocados por regras rígidas e expectativas pesadas. Nunca teve a chance de descobrir o que era o amor verdadeiro. Apenas as noites solitárias e os olhares desaprovadores da família. A vida se arrastava, como uma canção triste que não acabava, mas tudo mudou numa noite memorável. Rafael, um milionário enigmático, chegou à cidade, e seu charme era inegável. Ele era como um furacão, trazendo promessas de aventuras e transformação. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Clara sentia um frio na barriga. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela havia conhecido. Elegante, com uma aura de mistério, Rafael despertou algo nela. Algo que ela acreditava ter sido enterrado para sempre. Eu posso te oferecer uma vida que você nunca sonhou, disse Rafael, enquanto a brisa suave da noite balançava os cabelos de Clara. Suas palavras eram como música, e por um momento ela se esqueceu da pressão de casa. Ele fez uma promessa ousada: fechar a porta de seu passado e abrir as janelas para um futuro radiante, mas ao mesmo tempo repleto de sombras. Clara estava fascinada e aterrorizada. Conforme se envolviam em um romance inesperado, Clara descobria novas facetas de si mesma. Rafael a levava a lugares que ela apenas sonhara. Um jantar em um restaurante luxuoso, um passeio de carro sob a luz da lua. Ela se sentia viva. Mas com cada novo momento, a ansiedade crescia. Quem era aquele homem realmente? O que ele escondia atrás de seu sorriso encantador? Logo, segredos obscuros começaram a emergir. Clara ouvia sussurros de que Rafael tinha um passado turbulento, marcado por decisões que a maioria não entenderia. A cada dia, a dúvida crescia dentro dela, tornando-se um nó na garganta. Queria acreditar nele, mas suas inseguranças surgiam como sombras à noite. Quando tudo parecia perfeito, uma revelação devastadora apareceu como um fantasma. Uma mensagem anônima chegou até Clara, trazendo à tona uma verdade sobre Rafael que poderia mudar tudo. Seu coração disparou. Ele não é quem você pensa que é, dizia a mensagem. As palavras ecoaram em sua mente e ela ficou paralisada, as mãos tremendo. Clara se via à beira de um precipício. De um lado, o amor avassalador e a promessa de uma nova vida. Do outro, a segurança familiar e a pressão que sempre a acompanhou. O dilema a consumia. E naquele momento de tensão, ela sabia que a escolha que fizesse poderia definir não só seu futuro amoroso, mas sua própria identidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. A mensagem ecoava na sua mente como um grito no silêncio da noite. Ele não é quem você pensa que é. A cada palavra, ela sentia o chão tremer sob seus pés. Uma onda de insegurança tomou conta dela, e a luz das estrelas, que antes simbolizava esperança, agora parecia apenas iluminar suas dúvidas. Ela olhou para Rafael, que conversava com um amigo no fundo do bar. Seu sorriso, antes perfeito, agora parecia uma máscara que escondia algo obscuro. Clara foi até ele,
as pernas trêmulas, a mente girando. Quando chegou perto, a risada dele parou abruptamente. Dava para sentir a tensão no ar. Rafael, precisamos conversar. Ela começou, a voz falhando. Ele a olhou, preocupado. Do que você está falando? A verdade estava prestes a sair, mas seu coração a impedia de continuar. No lugar disso, Clara decidiu tomar uma atitude. Ela puxou o celular do bolso e abriu a mensagem. Demorou a encontrar as palavras, mas no fundo, sabia que precisava ser direta. Recebi uma mensagem, dizendo que você não é quem diz ser, disse ela, o olhar fixo no dele. O ar ao redor parecia espesso, um frio percorreu sua espinha. Rafael hesitou, a expressão dele mudou. Não era mais o homem confiante e encantador que a havia apaixonado. Clara, você sabe que existem pessoas maldosas por aí. Elas sempre tentam destruir o que é bonito, disse ele, a voz tensa. Mas Clara não estava convencida. A insegurança consumia. O que ele estava escondendo? Curiosidade e medo lutaram dentro dela. Então, no meio daquela tensão, um homem desconhecido apareceu na entrada do bar. Ele era descuidado, com roupas rasgadas e uma expressão de desespero no rosto. Rafael, ele gritou, a voz rouca. Você não pode correr para sempre. A verdade está vindo à tona. Clara congelou. Rafael virou-se abruptamente, o rosto empalidecendo. O desconhecido continuou. Eu sei onde você esteve. Você não pode ficar aqui. Não depois do que você fez. As palavras dele eram como um golpe. Clara assistia, perdida em confusão. O que aquele homem queria dizer? Rafael tentou esconder o pavor, mas ela viu em seus olhos. Claro que havia algo mais. Do que você está falando? Rafael gritou, a adrenalina fazendo sua voz soar estridente. Do seu passado, daquelas noites. Você acha que pode viver aqui e continuar a enganar as pessoas? O homem balançou a cabeça, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Clara sentiu uma onda de dor. O que Rafael poderia ter escondido? E quem era aquele homem? As dúvidas encheram a sala, e os olhares curiosos dos outros clientes começaram a se voltar para eles. O clima mudou. Sussurros começaram a ecoar. Rafael, você precisa me dizer a verdade. Clara implorou, a voz trêmula. Quem é você? A expressão dele congelou. O silêncio ficou pesado, e eles estavam no centro de tudo. As pessoas observavam, algumas com pena, outras com interesse. A realidade deles se desenrolava em câmera lenta, como um filme em que o final ninguém previa. Quando Rafael ia abrir a boca, o homem se aproximou mais. Você realmente não sabe quem ele é, Clara? O que ele fez é ainda pior do que você pensa. Clara sentiu o estômago revirar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas ela não estava pronta para ouvir. O que Rafael tinha feito? Uma sombra tomou o rosto dele, e o pânico aumentou. Cala a boca! Rafael gritou, mas a firmeza na voz parecia um frágil baluarte contra a tempestade que se aproximava. Clara respirou fundo, os olhos marejados. O que aconteceria agora? As promessas, os sonhos, tudo poderia desmoronar. E com aquele homem no centro da confusão, a vida dela e de Rafael pendia por um fio. Mas antes que ela pudesse pensar em mais alguma coisa, o desconhecido deu um passo à frente, a fúria transbordando. Ele apontou o dedo para Rafael e soltou a frase que mudaria tudo. Você matou alguém, não foi? O passado sempre vem à tona. Nesse momento, o mundo de Clara virou de ponta cabeça. A revelação a atravessou como uma lâmina afiada. Quem era o homem que ela havia se apaixonado? O que mais ele poderia ocultar? Uma onda de desespero tomou conta dela, e o que antes parecia um sonho agora era um pesadelo. O futuro que ela imaginara estava em risco. A realidade poderia ser muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Ela sentiu o coração disparar, esperando a próxima bomba explodir.
e a única pergunta que restava era: o que ela faria com a verdade que se aproximava? Clara congelou, o coração disparando. As palavras do homem ecoavam em sua mente, e uma onda de confusão e medo a envolvia. Você matou alguém. Era uma acusação pesada, um peso que parecia sufocá-la. Rafael estava pálido. O olhar dele denunciava um pânico que Clara nunca tinha visto antes. Quem é você? Ela gaguejou, sem conseguir tirar os olhos de Rafael. Quem é esse homem, Rafael? O desconhecido fez uma pausa, o rosto rígido, como se quisesse causar impacto. Ele olhou nos olhos de Clara e disse: sou alguém que se importa. Você precisa saber a verdade sobre ele. A tensão na sala era palpável, a ansiedade quase tangível. Alguns clientes na pista de dança pararam, atraídos pelos gritos, enquanto outros cochichavam. O que está acontecendo? Você viu o que ele disse? A curiosidade misturava-se ao medo. Rafael, agora, se encarava o desconhecido com uma fúria surpreendente. Suma daqui, antes que você me faça fazer algo que eu não queira. Ele respondeu, a voz tingida de uma ameaça mal disfarçada. Clara olhou para ele, seu coração despedaçando-se em 1000 pedaços. Ele não pode fazer isso. A indignação cortou suas palavras e o pavor a consumia. Ouvir Rafael dizendo isso a fez sentir uma dor profunda. Aquele homem novamente avança, um brilho maligno nos olhos. Você não pode esconder para sempre, Rafael. O tempo está se esgotando. E essa garota, ela vai sofrer por sua culpa. Clara girou a cabeça, a voz presa na garganta. Quem era realmente Rafael? O que ele havia feito? Naquele momento, uma série de memórias passaram pela sua cabeça. Os olhares de Rafael, a forma como ele a tratava. Era tudo uma ilusão? Rafael, ela tentou chamar, mas as palavras se perderam no seu peito. Ele respirou fundo, tentando recuperar controle, mas ela viu raiva e desespero em seu olhar. Não há. Essa para sair. Não é culpa dela, ele repetiu, como se quisesse se convencer. Então, como um espetáculo grotesco, o homem em roupas rasgadas puxou algo do bolso. Uma foto. A imagem estava desbotada, mas Clara não precisava olhar de perto para entender. A mulher na foto a reconheceu. Era alguém que tinha visto antes, uma mulher da cidade. Mas o que a deixou em estado de choque foi ver a expressão de pânico em seu rosto. Ela estava com você naquela noite. Você não pode negar. O sangue de Clara congelou. Rafael violentamente balançou a cabeça, a negação estampada em seu rosto. Mas ela já não sabia em quem acreditar. O homem continuou. Você estava com ela, Rafael. A mesma mulher que... E antes que pudesse terminar, algo estourou na esquina da rua. Uma explosão estrondosa cortou o ar. Vidros se estilhaçaram e a multidão entrou em pânico. Clara foi lançada para trás, o chão moveu-se sob seus pés. O grito de terror misturou-se ao som da sirene de emergência que se aproximava rapidamente. Rafael a segurou, gritando para que ficasse calma. Mas Clara estava perdida. As chamas dançavam agora nas sombras, e o cheiro de fumaça misturava-se ao medo. Ela olhou para Rafael, que lutava para manter a aparência de controle. Mas os olhos dele estavam densos de ansiedade. Um vazio que nunca tinha visto antes. A verdade que ela buscava estava perdida em meio ao caos. O homem desconhecido desapareceu na confusão. E o pânico transformou tudo ao redor deles em um pesadelo. Clara, precisamos ir. Rafael gritou, mas o que ele disse a levou à beira da loucura. A vida que ela conhecia estava desmoronando em torno dela, e a única pergunta que precisava de resposta era: quem realmente era Rafael? E o que aquela explosão significava? O que estava prestes a ser revelado em meio ao desastre? Ela sabia que a verdade estava mais perto de ser exposta do que nunca. Clara estava perdida em meio ao caos. A explosão havia mudado tudo. Ela segurou firmemente o braço de Rafael, enquanto o pânico tomava conta das pessoas ao seu redor.
O barulho ensurdecedor ainda ecoava em sua mente. As chamas dançavam na esquina, refletindo a confusão e a crescente ansiedade que a envolvia. Temos que sair daqui, Rafael gritou, puxando-a na direção da saída. Ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A imagem do homem desconhecido e suas palavras a assombravam. Você matou alguém. Mas antes que pudessem escapar, algo os parou. Uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Clara parou, chocada. Era a Ana, sua melhor amiga, que deveria estar em outra cidade. O olhar dela estava carregado de desespero. Clara, você precisa saber, Ana gritou, tentando se aproximar. Mas nesse momento, um grupo de pessoas começou a correr em direção a eles, gritando em pânico. O caos se instalou de vez. Fica longe dela, Rafael gritou, com uma proteção feroz nos olhos. Mas Ana não estava prestando atenção nele. Havia algo mais em sua expressão. Algo que fazia Clara sentir que a verdade estava prestes a ser revelada. Clara, ouça, eu vi o que aconteceu. Não foi você que pediu para eu ficar longe dele, mas ele fez algo terrível. Ana disse, quase em lágrimas. Eu não sabia como te contar, mas eu vi Rafael naquela noite. Ele estava com ela. Um frio percorreu a espinha de Clara. A confusão e o medo a deixavam tonta. Com as palavras de Ana, tudo parecia começar a fazer sentido. Mas seria verdade? Rafael, e uma vez se parecia tão perfeito, agora estava cercado por sombras. Chega! Isso é loucura! Rafael protestou, mas sua voz tremia. Clara sentiu que algo havia mudado. A certeza em Ana era inegável, enquanto a fumaça os envolvia. Um grito distante se aproximava. Ele é um monstro, Clara. Ele não só estava lá, mas também fez algo. Não posso falar agora, mas precisamos sair antes que ele te machuque. Ana estava quase chorando. Clara olhou de um para o outro, a respiração pesada. O homem desconhecido havia falado verdade. Mas o que mais Rafael escondia? Rafael tentou puxá-la para longe. Não a escute, Clara. Ela está apenas tentando te manipular. Ele estava perdendo a calma e pela primeira vez. Clara viu uma fissura na máscara que ele tinha usado. Ana se ajoelhou, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, Clara. Você precisa entender que ele não é quem você pensa que ele é. Ele já fez mal a muitas pessoas. A multidão aumentava. O pânico se espalhava pelo ambiente. Clara se sentia num labirinto, sem saber em que acreditar. A forma como Rafael a olhava agora não era mais de amor, mas de um desespero palpável. Como se ele estivesse tentando reter algo prestes a desabar. Ela notou um brilho metálico no bolso da jaqueta dele, algo que reluzia no meio da fumaça. Rafael, o que é isso? A pergunta saiu como um sussurro. Ele hesitou. Nada, apenas não é da sua conta. Mas havia algo em seus olhos que a fazia sentir que ele estava prestes a desmoronar. Ela se lembrava da maneira como o desconhecido havia dito que a verdade estava vindo à tona. E naquele instante, a pressão aumentava, como se tudo se aproximasse de um clímax devastador. A fumaça se tornava mais densa. De repente, uma explosão de luz e um grito ecoaram. Era um barulho ensurdecedor que fez Clara cobrir as orelhas em desespero. Ela se virou para olhar o que havia ocorrido, apenas para ver um carro de polícia se aproximando em alta velocidade. Os flashes azuis dançavam na noite. E no meio da confusão, uma voz familiar veio da multidão, cortando através do ruído. Rafael, polícia, você está preso. O mundo parou. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O que Rafael tinha feito? O que mais ela não sabia? E enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos, ela percebeu que os segredos dele não eram nada em comparação ao que ainda estava por vir. Estar ao lado dele poderia custar tudo o que ela tinha,
até mesmo sua própria vida. Clara estava paralisada, o coração disparando, enquanto a voz da autoridade cortava o ar como uma lâmina. Rafael, você está preso. Era como um eco de um pesadelo que havia se tornado real. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. As expressões variavam de choque a escárnio. O chão sob seus pés parecia um campo de minas, cada passo com um eco de incerteza. Você não pode fazer isso. Rafael gritou, mas havia medo em sua voz. Ele não era mais o homem confiante que Clara conhecia. Ela sentiu a tensão em suas costas, como um nó apertando seu estômago. A imagem do desconhecido e suas palavras, "Você matou alguém", giravam em sua mente, como um furacão. Ana, ainda ajoelhada, olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. Clara, você precisa correr. Ele não pode ser confiável. As urgências lutavam com a necessidade de entender. Rafael estava prestes a ser cercado. A fumaça enchia o ar, misturando-se ao pânico crescente. Clara, me escuta. Rafael puxou-a pela mão, mas Clara hesitou. A cena ao seu redor estava mudando rapidamente. Quando olhou para ele, viu não apenas medo, mas algo mais profundo. Culpa, desespero. O que mais ele estava escondendo? Foi quando, em meio à confusão, outra figura surgiu do nada. Ela parecia saída de um filme de terror. Seu rosto estava marcado por um olhar intenso, quase maníaco. Rafael, a mulher gritou, e Clara reconheceu. Era uma mulher que havia visto na cidade várias vezes, uma mulher que sempre se manteve à sombra. Você não pode fugir, você sabe o que fez. O grito dela cortou o ar, como uma sirene de alarme. É você! Rafael exclamou, a voz falhando. Clara começou a ligar as peças. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher? E mais importante, que papel ela tinha na vida de Rafael? Você destruiu minha vida, e agora vai pagar. A mulher se aproximou, os olhos brilhando de uma raiva que sentia. A indignação carregava uma verdade que Clara não conseguia entender completamente. Rafael, agora agitado, tentava conter a mulher. Você não sabe do que está falando. Saia da minha frente. Rafael gritou, mas a mulher começou a expor. Hein? Você não se lembra da noite em que aquela garota morreu? Claro, porque você estava lá. As palavras dela soaram como um tiro. Clara sentiu o mundo tremer. Quem morreu? Perguntou, a voz trêmula. O pânico era palpável. Rafael olhou para Clara e um lampejo de desespero atravessou seu olhar. Ele estava à beira de um precipício, e isso faria tudo desmoronar. Clara, eu posso explicar. Rafael gaguejou, tentando se aproximar, mas os policiais chegaram, cercando-o. A multidão, agora atenta, observava. Clara se sentiu como uma estranha em sua própria vida. Não, você não pode. A verdade sempre vem à tona. A mulher estava em combustão, sem vontade de recuar. Clara sentiu a pressão aumentar ao redor. O eco dos gritos e sirenes deixavam tudo mais claustrofóbico. As palavras da mulher pareciam uma corda em volta em seu pescoço. Então, como se algum tipo de encantamento tivesse sido quebrado, Clara sentiu uma conexão entre o que havia presenciado e o que ainda estava escondido. Rafael, o que mais você não me disse? Sua voz era quase um sussurro, mas estava carregada de uma força que ela não sabia que tinha. O que você quer dizer sobre a garota? A pergunta voou entre eles, cortante. Rafael hesitou. A tensão crescia na sala enquanto a mulher observava como uma águia faminta. Era apenas um acidente. Eu não tive controle. Rafael alega, mas cada palavra parecia mais vazia. Ele balançou a cabeça, um desespero no olhar que a paralisou. Não, a mulher gritou. E algo mudou de repente. As luzes dos carros de polícia refletiram em seu rosto como um sinal claro. O silêncio mortal na multidão pesava. Ela estava com você, Rafael. E você sabe que não foi um acidente. Você
Mas então outra explosão agitou a noite. Clara mal teve tempo de se preparar. O chão tremeu com a força e a fumaça subiu, cobriu tudo à sua volta. Rafael levantou os braços, gritando em pânico, mas Clara estava em outro mundo. Todos os sentimentos, o medo, a dúvida e o desespero se tornaram um só. O que tudo isso significava? Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, em meio às chamas e gritos. Ela sentiu que o controle estava escapando de suas mãos. E a única pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Rafael? Em meio à confusão, ele estava mudando, se desfazendo em uma tempestade de sentimentos. E, em meio ao caos, Clara soube que a vida deles nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada, o coração disparando, enquanto a voz da autoridade cortava o ar como uma lâmina. Rafael, você está preso. Era como um eco de um pesadelo que havia se tornado real. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. As expressões variavam de choque a escárnio. O chão sob seus pés parecia um campo de minas. Cada passo com um eco de incerteza. Você não pode fazer isso, Rafael gritou, mas havia medo em sua voz. Ele não era mais o homem confiante que Clara conhecia. Ela sentiu a tensão em suas costas, como um nó apertando seu estômago. A imagem do desconhecido e suas palavras, "você matou alguém", giravam em sua mente como um furacão. Ana, ainda ajoelhada, olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. Clara, você precisa correr. Ele não pode ser confiável. As urgências lutavam com a necessidade de entender. Rafael estava prestes a ser cercado. A fumaça enchia o ar, misturando-se ao pânico crescente. Clara, me escuta. Rafael puxou-a pela mão, mas Clara hesitou. A cena ao seu redor estava mudando rapidamente. Quando olhou para ele, viu não apenas medo, mas algo mais profundo. Culpa, desespero. O que mais ele estava escondendo? Foi quando, em meio à confusão, outra figura surgiu do nada. Ela parecia saída de um filme de terror. Seu rosto estava marcado por um olhar intenso, quase maníaco. Rafael, a mulher gritou, e Clara reconheceu. Era uma mulher que havia visto na cidade várias vezes. Uma mulher que sempre se manteve à sombra. Você não pode fugir. Você sabe o que fez. O grito dela cortou o ar, como uma sirene de alarme. É você, Rafael exclamou, a voz falhando. Clara começou a ligar as peças. O que estava acontecendo? Quem era esta mulher? E mais importante, que papel ela tinha na vida de Rafael? Você destruiu minha vida, e agora vai pagar. A mulher se aproximou, os olhos brilhando de uma raiva que sentia. A indignação carregava uma verdade que Clara não conseguia entender completamente. Rafael, agora, agitado, tentava conter a mulher. Você não sabe do que está falando. Saia da minha frente. Rafael gritou, mas a mulher começou a expor. Hein? Você não se lembra da noite em que aquela garota morreu? Claro, porque você estava lá. As palavras dela soaram como um tiro. Clara sentiu o mundo tremer. Quem morreu? Perguntou, a voz trêmula. O pânico era palpável. Rafael olhou para Clara e um lampejo de desespero atravessou seu olhar. Ele estava à beira de um precipício e isso faria tudo desmoronar. Clara, eu posso explicar. Rafael gaguejou, tentando se aproximar, mas os policiais chegaram, cercando-o. A multidão, agora atenta, observava. Clara se sentia como uma estranha em sua própria vida. Não, você não pode. A verdade sempre vem à tona. A mulher estava em combustão, sem vontade de recuar. Clara sentiu a pressão aumentar ao redor. O eco dos gritos e sirenes deixavam tudo mais claustrofóbico. As palavras da mulher pareciam uma corda envolta em seu pescoço. E então, como se algum tipo de encantamento tivesse sido quebrado, Clara sentiu uma conexão entre o que havia presenciado e o que ainda estava escondido. Rafael,
O que mais você não me disse? Sua voz era quase um sussurro, mas estava carregada de uma força que ela não sabia que tinha. O que você quer dizer sobre a garota? A pergunta voou entre eles, cortante. Rafael hesitou. A tensão crescia na sala, enquanto a mulher observava como uma águia faminta. Era apenas um acidente, eu não ponto. Não. Tive controle. Rafael alega, mas cada palavra parecia mais vazia. Ele balançou a cabeça. Um desespero no olhar que a paralisou. Não! A mulher gritou e algo mudou de repente. As luzes dos carros de polícia refletiram em seu rosto como um sinal claro. O silêncio mortal na multidão pesava. Ela estava com você naquela noite, e você sabe que não foi um acidente. Mas então, outra explosão agitou a noite. Clara mal teve tempo de se preparar. O chão tremeu com a força e a fumaça subiu. Cobriu tudo à sua volta. Rafael levantou os braços, gritando em pânico, mas Clara estava em outro mundo. Todos os sentimentos, o medo, a dúvida e o desespero se tornaram um só. O que tudo isso significava? Uma nova verdade estava prestes a ser revelada em meio às chamas e gritos. Ela sentiu que o controle estava escapando de suas mãos, e a única pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Rafael? Em meio à confusão, ele estava mudando, se desfazendo em uma tempestade de sentimentos. E em meio ao caos, Clara soube que a vida deles nunca mais seria a mesma. Então, como um flash de relâmpago cortando a escuridão, um grito soou. Parem! Eu sou a irmã dela. E ali estava, em meio à fumaça, uma jovem com um olhar determinado. Clara sentiu seu coração parar. A irmã da garota que morreu. Ela olhou para Rafael, e no rosto dele, pela primeira vez, a máscara de confiança caiu, revelando o verdadeiro horror por trás de tudo. Clara estava paralisada, o coração disparando, enquanto a voz da autoridade cortava o ar como uma lâmina. Rafael, você está preso. Era como um eco de um pesadelo que havia se tornado real. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, as expressões variando de choque a escárnio. O chão sob seus pés parecia um campo de minas, cada passo com um eco de incerteza. Você não pode fazer isso, Rafael gritou, mas havia medo em sua voz. Ele não era mais o homem confiante que Clara conhecia. Ela sentiu a tensão em suas costas, como um nó apertando seu estômago. A imagem do desconhecido e suas palavras "você matou alguém" giravam em sua mente como um furacão. Ana, ainda ajoelhada, olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. Clara, você precisa correr. Ele não pode ser confiável. As urgências lutavam com a necessidade de entender. Rafael estava prestes a ser cercado. A fumaça enchia o ar, misturando-se ao pânico crescente. Clara, me escuta. Rafael puxou-a pela mão, mas ela hesitou. Quando olhou para ele, viu não apenas medo, mas culpa, desespero. O que mais ele estava escondendo? Foi quando outra figura surgiu da fumaça. Era uma jovem com um olhar intenso, quase maníaco. Rafael! A mulher gritou. Clara percebeu que era alguém que já vira antes. Você não pode fugir. Você sabe o que fez. O grito dela cortou o ar, como uma sirene de alarme. É você! Rafael exclamou, sua voz falhando. Clara começou a ligar as peças. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher? E que papel ela tinha na vida de Rafael? Você destruiu minha vida, e agora vai pagar. A mulher se aproximou, seus olhos brilhando de raiva. Clara se sentiu em um filme de terror. Cada palavra dela a punha mais para baixo, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Rafael estava agitado, tentando contê-la,
Você não sabe do que está falando. Saia da minha frente, Rafael gritou, e o vestido branco da mulher se balançou com a força do empurrão dele, revelando uma mancha escura, como sangue, sujando as bordas. O mundo de Clara começou a desmoronar. Ela estava com você naquela noite. Você a deixou morrer. A mulher gritava, e cada palavra dela atingia Clara como um soco no estômago. O pânico fez seu coração disparar. Não foi um acidente, Rafael. Tim morreu? Clara perguntou, a voz trêmula, sentindo-se como se estivesse mergulhando em um abismo. Rafael olhou para ela, e um lampejo de desespero atravessou seu olhar, leve como um relâmpago em um dia claro. Ele estava à beira de um precipício. Ana assistia de longe, o rosto pálido, incapaz de reagir. O silêncio mortal na multidão pesava, e a enfermeira do hospital, que conhecia Clara, murmurou preocupada. O que estava acontecendo? O olhar de Clara encontrava os olhos da mulher, que agora parecia uma sombra do que deveria ter sido uma vida alegre. Eu sei tudo, eu estava lá. Se o que aconteceu? E não foi só acidente. Você não pode esconder a verdade para sempre. As palavras dela cortavam como faca. Uma explosão agitou a noite, e Clara gritou tapando os ouvidos. Um carro policial se aproximava, mas tudo parecia distante. Rafael, agora, estava em um turbilhão. Clara, por favor, você precisa acreditar em mim. Eu não matei ninguém. A verdade parecia uma bolha prestes a estourar, mas a mulher continuava, gritando na cara dele. O desespero a tornava mais forte. Você vai arcar com as consequências. Você não vai se livrar disso. E como, se o mundo estivesse prestes a ruir, mais uma explosão aconteceu. Clara se virou para ver o que parecia um carro em chamas, os destroços voando. Foi então que ela ouviu o grito. Rafael, não! O tempo parecia desacelerar. Um brilho metálico parecia aos olhos de Clara um sinal do destino. O que era aquilo? Em um instante tão crucial, a verdade estava prestes a surgir das chamas. Mas, quando o carro explodiu, um dos estilhaços atingiu a mulher com a intensidade de um furacão. Ela caiu e o caos se instalou. Clara foi empurrada para trás, enquanto as pessoas gritavam ao redor. O medo e a confusão eram palpáveis. Rafael a olhava, o rosto contorcido. Clara. Ele se aproximou, mas o brilho de algo mais profundo se formava entre eles. O olhar dele, que antes era amoroso, agora estava coberto de gravidade. Ele parecia não saber o que fazer. Havia algo muito mais sombrio em seu passado do que ela jamais imaginara. E no meio do desespero, enquanto as sirenes se aproximavam e o caos crescia, Clara não sabia se poderia confiar nele novamente. A jovem caída no chão seria a chave para tudo. E quando os policiais chegaram, as perguntas já garantiam que nada seria como antes. Quem realmente era Rafael? E qual segredinho obscuro estava prestes a ser exposto, levando-o no caminho das sombras? Mas assim como tudo parecia ser revelado, algo inesperado aconteceu. Clara se lembrou de algo que só agora começava a fazer sentido. Uma conversa que tiveram, muito antes de tudo isso. E a conexão entre o passado e o presente começou a fazer eco na sua mente. Alguma verdade fazia parte do que ela não queria enfrentar, mas que agora estava prestes a se desvendar de vez. Clara estava paralisada, o coração disparando, enquanto a jovem com o olhar intenso se aproximava deles. Você destruiu a minha vida e agora vai pagar. O grito dela cortou o ar pesado da noite, fazendo todos os presentes congelarem. Rafael olhou de relance, o rosto dele empalidecendo. Do que você está falando? Ela podia sentir a tensão nas palavras dele, o nervosismo expresso em cada movimento que fazia. Isso não é verdade. Mas a mulher avançava, e Clara estava começando a perder a razão. Você se achava tão melhor do que nós.
Achava que poderia escapar. A voz da mulher estourava com uma raiva carregada de dor. Clara deu um passo para trás, assustada. A multidão começava a murmurar, as expressões variando entre choque e curiosidade. Clara! Rafael tentou puxá-la para perto, mas a pressão já tinha ido longe demais. E então, em um momento de claridade, a mulher levantou uma mão. Eu sou a irmã dela, da garota que você deixou morrer naquela noite. Cada palavra era como um golpe, ecoando entre a fumaça e o barulho ao redor. Clara ficou sem ar, uma bomba explosiva no centro do seu ser. Quem? A pergunta saiu como um sussurro, o ar parando em sua garganta. A lembrança daquela noite voltou a assombrá-la. As risadas, a música, o jeito como tudo parecia tão perfeito. Até que não era. Rafael estava no centro desse turbilhão. E o que ele havia escondido estava prestes a se revelar como um tsunami. Você não me conhece, mas eu conheço você. Eu vi o que você fez. Minha irmã estava com você e ela nunca mais voltou. A mulher estava irada, mas Clara percebeu a tristeza nos olhos dela. Ela tinha sonhos, Clara, e você estava lá, segurando a mão dela enquanto ela morria. A cena parecia ganhar vida. Clara precisava saber a verdade. O que realmente havia acontecido naquela noite? O que Rafael fez? Clara, não a escute. Rafael gritou, o desespero percebido em cada palavra. Mas cada tentativa de se desviar apenas aumentava a tensão nos ombros dela. Não acredite no que ela diz. Ela não está mentindo. A irmã da garota avançou um passo. A fúria misturada com dor sendo palpável. Se você não tivesse sido tão egoísta. Antes que ela pudesse terminar, uma nova explosão ressoou na noite, desta vez mais forte. Clara pulou. O chão pareceu tremer. A fumaça subiu como uma cortina fromida, e a visão ficou distorcida. Um carro, talvez um caminhão, se envolveu em chamas na calçada. As luzes piscavam freneticamente. E as sirenes soaram, ininterruptamente, enquanto a multidão entrava em pânico. Precisamos sair, Rafael gritou. Ela pensava que conhecia. Estava prestes a se desfazer diante dela. Calma, não podemos deixar isso assim. Ela disse, a voz trêmula enquanto se aproximava da mulher. Você precisa me contar o que aconteceu. O que realmente aconteceu naquela noite. Clara, Rafael a puxou mais uma vez, nervoso. Você não sabe o que essa maluca é capaz de fazer. Não ouça. Os olhares estavam fixos neles, e a jovem irmã respirou fundo. Você não entende, Clara. Ele não é quem você pensa que é. Ele fez algo terrível. E repentinamente, tudo começou a fazer sentido para Clara. Os sussurros que ouviu na rua, os olhares furtivos, tudo. Era tudo um jogo de sombras. E agora as peças estavam se movendo. Rafael, a voz dela, começou a tremer e a tensão estava quase insuportável. O que mais você está escondendo? Rafael hesitou, o olhar nervoso se aprofundando em um abismo que Clara não queria desvendar. Clara, por favor, não ouça. Mas ela sabia que era tarde demais. Uma vida foi tirada, Rafael. E é hora de você encarar isso. As palavras da irmã da garota eram cúmplices, como se rasgassem a espessura do silêncio. E então, com o barulho de sirenes aumentando, Clara percebeu. Tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. Rafael não era o homem que ela amava. Ele era uma sombra do que poderia ter sido. Eu não posso acreditar, ela sussurrou, enquanto a dor e o medo estavam a um passo de dominá-la. E quando as luzes da polícia finalmente iluminaram Rafael, a verdade que ele tanto temia estava prestes a emergir das chamas do passado, devorando cada um deles. O mundo ao seu redor estava em chamas, e Clara se viu à beira do abismo, perguntando-se o que mais estava por vir. Quantas vidas haviam sido destroçadas na esteira da verdade,
E quem realmente eram eles nesse torvelinho de segredos e mentiras? Clara estava paralisada, o coração disparando. Enquanto a irmã da garota se aproximava, algo na atmosfera começou a mudar. A tensão se transformou em algo mais palpável. A multidão estava em silêncio, todos com os olhos fixos em Rafael, que começava a parecer um homem encurralado. Você não pode fugir da verdade, Rafael. Você está preso nas suas. Mentiras! A mulher gritou, e cada palavra dela parecia acertar um golpe em Clara. O que Rafael fez? O pânico e a confusão eram como uma tempestade crescendo, e Clara simplesmente não conseguia mais respirar. E então, de repente, a situação tomou um rumo inesperado. Uma figura familiar surgiu no meio da multidão. Era o pai de Clara, que havia chegado rapidamente, após receber a mensagem de Ana sobre o que estava acontecendo. Seu olhar, antes feio, estava agora cheio de determinação. Ele se aproximou, cortando o silêncio como uma faca. Clara, o que você está fazendo aqui? Você precisa voltar para casa agora. Ele gritou, mas Clara estava tão atordoada que mal ouviu. O pai de Clara nunca se metia em sua vida pessoal. E vê-lo ali fez seu coração acelerar ainda mais. Você não entende. Rafael, ele. Elas falavam, mas Rafael não parecia ouvir. Ele estava em uma espiral de pânico e raiva. A multidão começou a murmurar, e entre as vozes, Clara ouviu uma frase que a deixou em estado de choque. Ele é um fugitivo. O eco ressoou na cabeça dela, interrompendo seus pensamentos. Fugitivo? O que você está dizendo? Clara sussurrou, ainda sem entender tudo. Rafael, que até então parecia no controle, agora se tornava uma figura vulnerável, como se estivesse perdendo a luta contra um destino que há muito o perseguia. Clara, eu vou explicar tudo. Só me dê uma chance, ele implorou. Mas o desespero em sua voz não era suficiente para afastar a dúvida que crescia dentro dela. A mulher, ainda ofegante e cheia de fervor, se virou para o pai de Clara. Seu pai sabe quem ele é. Pergunte a ele o que aconteceu na noite da morte da minha irmã. O que você quer dizer? O pai de Clara perguntou, o tom grave e carregado de uma fúria mal contida. O olhar dele pulava entre Clara e Rafael, como se estivesse tentando juntar as peças de uma situação insustentável. E naquele instante, enquanto tudo se desenrolava na sua frente, um estalo. Uma ideia brilhou na mente de Clara. Pai, você sabia sobre isso? Você conhecia essa história? A angústia em sua voz era palpável. O que sua mãe fez na noite em que aquela garota morreu? Clara exclamou e Rafael virou-se, chocado. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Clara, não faça isso, o pai disse, o rosto empalidecendo. Você não tem ideia do que está falando. Mas eu tenho. As pessoas estavam sussurrando sobre sua mãe, sobre a noite em que ela desapareceu. O que mais você escondeu de mim? Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. A verdade estava emergindo como um trovão, e Rafael parecia mais perdido do que nunca. A irmã da garota caiu em si. A noite em que a sua mãe morreu. Você não sabe, mas ela também estava lá. As palavras ecoaram, na noite escura, como um grito de desespero. Clara se virou para Rafael. Os olhos esbugalhados de incredulidade. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu naquela noite? O que sua mãe teve a ver com a morte da minha irmã? Rafael hesitou. Ele estava prestes a desmoronar, e Clara sabia que a verdade estava muito mais perto do que parecia. Com a situação prestes a explodir, uma sirene de polícia ressoou ao fundo. Mas Clara não conseguia se mover. O peso das revelações pendurava-se no ar como uma nuvem prestes a quebrar. E num momento de clímax abrupto, Rafael, com lágrimas nos olhos, finalmente sussurrou. Clara, sou eu quem precisa saber a verdade.
Você não é quem pensa que é. Essas palavras cortaram como uma faca, e a certeza do que estava prestes a ser revelado se instalou em Clara. O mundo, de fato, nunca mais seria o mesmo. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito, enquanto as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você não é quem pensa que é. O peso da revelação era quase insuportável. A irmã da garota morta olhava para ela com uma mistura de raiva e tristeza, como se estivesse prestes a desfazer um feitiço que envolvia toda a sua vida. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas lançando olhares críticos a Rafael, outras claramente chocadas com a cena que se desenrolava. Enquanto os policiais chegavam, Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. Rafael, o que está acontecendo? O que você fez? Sua voz tremia, e ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ele hesitou, os olhos cheios de lágrimas, como se a verdade estivesse prestes a escapar entre seus lábios. Clara, por favor, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só estava tentando protegê-la. O desespero na voz dele era palpável, mas as palavras soavam como um eco distante. Como ele poderia ter se metido em algo tão sombrio? A irmã da garota amplificou a voz. Protegê-la? Olha onde isso te trouxe. Você não pode mais esconder os seus crimes. A tensão no ar era eletricidade pura. Cada palavra uma faísca que poderia incendiar tudo. Clara sentia seu estômago revirar, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. E quando pensou que a situação não poderia piorar, um dos policiais se aproximou, apoiando-se em sua arma, confrontando Rafael. Você está cercado. Se você não se render agora, não posso garantir sua segurança. A multidão agora estava em estado de alerta, todos os olhares fixos em Rafael, que parecia perdido, como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. Clara, eu vou explicar tudo, ele implorou, estendendo a mão em sua direção. Mas ela deu um passo para trás, a confiança se desvanecendo. As lembranças do amor que sentia por ele eram ofuscadas pela sombra da dúvida e do medo. O que mais ele poderia esconder? As sirenes da polícia estavam agora tão próximas, e a fumaça da explosão começava a se dissipar. Era como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. E Clara, ansiosa, sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. Você precisa acreditar em mim, Rafael gritou, mas a verdade estava escrita em sua expressão angustiada. E Clara percebeu que o tempo dele estava se esgotando. Ela olhou para a irmã da garota, que agora estava em sua frente, os olhos ardendo de dor e determinação. Clara, ele precisa enfrentar as consequências. Algumas mentiras não podem permanecer ocultas para sempre. As palavras dela eram como um chamado, uma brasa que reacendia a chama da coragem em Clara. Rafael, Clara começou, a voz firme, mesmo com o nervosismo pulsando em suas veias. Como você pode esperar que eu acredite em você agora? Olhando tudo isto, Clara, eu estava desesperado. Tudo aconteceu tão rápido. Não foi planejado. Os olhos de Rafael estavam marejados, mas Clara não conseguia mais ver o homem que havia se apaixonado. O homem diante dela estava cercado por uma tempestade de segredos, sua realidade distorcida como um espelho quebrado. Clara, fique longe dele. O pai dela gritou, agora próximo, instando-a a sair daquele turbilhão, mas Clara estava paralisada. Ela queria acreditar em Rafael, mas a sombra do passado era tão densa que a luz do futuro parecia distante. Então, em uma fração de segundo, tudo ficou em silêncio. Até mesmo as sirenes pareceram diminuir. O olhar de Clara se fixou nos olhos de Rafael, e naquele momento crucial, ela fez a escolha. Você precisa se entregar. O que quer que tenha feito, precisa ser encarado de frente, disse Clara com firmeza.
A verdade estava à frente e ela não tinha mais como fugir. Rafael fechou os olhos, como se estivesse lutando contra um demónio que o atormentava por anos. Ele finalmente assentiu, entregando-se aos policiais. Clara percebeu que algo dentro dela estava mudando também. Havia dor e tristeza, mas também um fio de esperança. Ela precisava seguir em frente, mesmo que não entendesse tudo. O peso do passado poderia ser difícil, mas era hora de finalmente encarar a verdade. Enquanto Rafael era levado, seus olhos de dor foram como uma promessa de que a história estava longe de acabar. Clara sabia que ainda havia muitas respostas a serem encontradas e que a jornada apenas começava. Clara, você não está sozinha, a irmã da garota disse, finalmente mais suave. Juntas podemos descobrir a verdade. E ao atravessar as chamas e a fumaça da confusão, Clara sentiu a força que vinha da união. A vida estava prestes a levar todos a um novo caminho, e o futuro começaria a brilhar novamente. Antes de tudo se apagar, um desejo surgiu em sua mente. Não perca as próximas histórias que estão por vir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nada. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo. Comparta este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inunde os comentários com suas reações e teoria. Este é o momento de demonstrar seu apoio à nossa jornada. Não espere nem mais um segundo.